Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nesta quinta-feira, para a gente trazer mais conteúdos em relação ao time do Bahia. Eu sei que eu estou atrasado em relação a algumas notícias. Ontem foi um dia muito difícil para mim, voltando para Salvador, depois aí do São João, a BR completamente travada, sem condições nenhuma de conseguir chegar em casa cedo para gravar aqui para vocês e trazer de fato um conteúdo de qualidade. Então, acabou o São João, acabou o milho, acabou a pipoca, não acabou o licor, então vamos trazer mais um vídeo, né? Pega seu licorzinho, vamos assistir esse conteúdo aqui porque tá muito legal. Eu quero falar sobre a renovação do Rogério. Sei que eu tô atrasado, como eu falei anteriormente, mas eu não quero deixar passar em branco esse assunto aqui no canal. Quero falar sobre algumas informações também sobre o mercado de transferências, inclusive sobre o Igor Coronado do Corinthians. Vocês vão entender, perdão, no decorrer do vídeo. Não se esquece de deixar o teu like, que é muito importante para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Não se esquece de comentar aqui abaixo aquilo que você está achando do vídeo, a sua opinião, e também não se esquece de se inscrever no nosso canal para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo aqui. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre essa renovação do técnico Rogério Ceni, que agora é treinador do Bahia até o final de 2027. Como eu falei, eu não deixaria passar esse assunto em branco, porque é um assunto muito importante. O Rogério Ceni, ele teve altos e baixos desde que chegou ao Bahia. E ele sempre passou muito bem por todas as fases, seja ela positiva ou negativa. E isso para mim é o que mais me impressiona nele, o que mais me faz gostar dele, né? É um trabalho que para mim é muito bem avaliado, tanto internamente dentro do Bahia, mas fora do clube mesmo. Acho que o torcedor, apesar de todas as críticas que teve ao longo do processo, ao longo de toda a era sem, o torcedor ele é agradecido por tudo que o Bahia evoluiu nos últimos anos. O Rogério chega em 2023 com o objetivo de livrar o time do rebaixamento. Aos trancos e barrancos, mas ele conseguiu na última rodada e o Bahia permaneceu na primeira divisão. Em 2024, o time consegue uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro e vai para a Libertadores depois de 35 anos. É de se valorizar. Esse ano, em 2025, o time está atualmente na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Estadual, né, em cima do Vitória, seu maior rival, está bem em todas as competições, foi eliminado da Libertadores, mas segue firme aí na Sul-Americana, tentando conquistar um título importante, expressivo, depois de muito tempo também na sua história. O Rogério, para mim, é um cara muito, assim, que gosta muito do trabalho, e isso é uma coisa também que faz ele estar tão certo no futebol, porque o futebol, ele é trabalho, é repetição várias vezes, é trabalhar intensamente, você buscar sempre corrigir, você buscar sempre melhorar. E o Rogério, para mim, é esse cara, é o exemplo de trabalho dentro do futebol. E isso faz ele ser tão vitorioso ao longo da sua carreira, tanto como treinador, tanto como jogador. Essa renovação, para mim, ela é merecidíssima, porque o trabalho, para mim, ele é muito bem avaliado. O Bahia conseguiu evoluir muito o seu futebol desde 2023, desde a sua chegada até o tempo atual, né, julho de 2025, e ainda tem muita coisa para se evoluir, tem muita coisa ainda para se trabalhar, e o Rogério vem dando passos largos, né, em termos de desempenho, de melhora de performance, de metodologia, dá uma identidade para esse time. O Bahia de 2023 é um time, o Bahia de 2025 é um time completamente diferente. É um time que tem identidade, é um time que você sabe como joga, você sabe o que quer fazer dentro do campo e mais. É um time que a gente está vendo ano após ano, mesmo sendo às vezes eliminado de uma competição ali que a gente não queria, como foi no passado na Copa do Brasil contra o Flamengo, mesmo você sofrendo com algumas críticas, né, em termos de desempenho contra algumas equipes, sofrendo com algumas situações, mas é um time que compete bem, é um time que está sempre ali próximo de vencer a partida, não é dominado sempre pelo adversário, não é um time que luta contra o rebaixamento mais, muito pelo contrário, é um Bahia que evoluiu muito, é um Bahia que merece muito assim esse reconhecimento por tudo que vem fazendo nos últimos anos, e eu estou muito feliz com essa renovação, eu acho que foi merecidíssima. O Bahia tem totais condições com o Rogério de conseguir os títulos importantes que falta e que o torcedor anseia, e eu estou muito feliz. Então eu espero que esse casamento, né, que vai até agora 2027, possa dar muito certo e até lá, né, até esse final desse contrato, se for renovado também de novo, mas até lá esse contrato de 2027, que o Rogério possa ter muito sucesso, que ele possa permanecer no cargo até 2027, mas que a gente possa conquistar muitos títulos importantes nesse caminho. Falar agora com vocês sobre uma situação também que aconteceu aí nos últimos dias, que eu vi muita gente comentando e que eu não deixaria também passar em branco. O atacante Juan Pablo foi
assim, era o alvo, né, do Flamengo. O Flamengo queria contratar, buscou o jogador de todas as formas, mas não conseguiu a contratação. Houve um não bem bonito do Bahia. Informação do Bara Bahia, na qual eu confirmo aqui também, andei checando essas informações nas últimas horas. De fato, o Juan Pablo foi um alvo muito grande do Flamengo nas últimas janelas, né, principalmente ele quando era um jogador da base. O Juan Pablo sempre foi visto, né, para os diretores ali de base do Flamengo como uma grande oportunidade de tentar trazer um jogador ainda em formação, mas que um cara que tem uma, assim, tem um futuro brilhante, o Flamengo sabe muito bem disso, então a ideia era trazer o Juan Pablo para justamente preparar ele para o profissional e aí depois se estourar ele lá, lançar e tal, e aí conseguir fazer depois uma venda milionária com esse jogador, como acontece dentro do futebol brasileiro, mas não sobretudo, né? Tem uma joia na mão, perdão, mas o Bahia deu um não bem bonito. O Bahia disse não, não libera, o jogador é meu, o jogador é do clube, o Bahia não precisa mais disso, mesmo com todo, assim, mesmo com toda o desejo por trás, né, do Flamengo, dos empresários e tal, ele permaneceu no Bahia e eu desejo muita sorte pro garoto. Cria daqui, cria de Salvador ali, né, aqui da região da capital, cria daqui do estado, torcedor do Bahia, um cara identificado com o clube, então espero que ele possa ter muito sucesso na sua caminhada, seja aqui no Bahia, né, não seja em outros clubes do Brasil, como era anteriormente, a gente já tinha um jogador ali surgindo, como foi, por exemplo, o Anderson Talisca, já vende, o Gabriel surgiu uma época ali em 2012, já foi vendido também, e não, é uma época completamente diferente, que esse menino possa continuar trabalhando bem, firme, para que ele possa ser de fato ali jogador integrado do clube por muito tempo, e que ele consiga atingir o alto nível que ele deseja, né, para ir depois para o futebol europeu aqui dentro do Bahia, que é o objetivo da nossa SAF. Falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, falando sobre o Igor Coronado, como eu antecipei no início do vídeo. Vitor, por que tu tá falando do Igor Coronado? Cara, eu quero trazer a situação do Igor Coronado aqui porque eu acho que é uma baita oportunidade. E eu acho uma oportunidade muito interessante. O Corinthians está vivendo uma crise financeira muito grande. Não sei se vocês sabem, mas está vivendo uma crise financeira, todo mundo sabe disso, né? Mas agora está muito mais intensificada do que momentos atrás. Por que está muito intensificada? O Depay foi o primeiro jogador a cobrar o Corinthians por luvas, se eu não me engano, né? Acho que não é salário, é luvas, direitos de mais, essas coisas assim, bônus também de premiação do Campeonato Paulista, que está tudo atrasado, né? O valor, não sei quanto dá exatamente o valor, mas o valor supera ali a casa dos 5 milhões de reais. E cogitou não se apresentar, né? Não se reapresentar quando o time do Corinthians voltar dessas férias por conta do Super Mundial de Clubes. Outro jogador que também está cobrando o Corinthians é o meia Igor Coronado, de 32 anos. As dívidas do Corinthians com o Igor Coronado soma mais de 10 milhões de reais. Também é direito de imagem, tal, bônus, essas coisas assim. E aí o jogador também já conversa com o Corinthians sobre uma possível rescisão contratual por conta dessa situação financeira do clube, ele a estabilidade, o medo de não receber e etc e tal. O Igor Coronado, desde que chegou ao Corinthians, não conseguiu se firmar no time titular. Ele joga bem, assim, é um cara bem regular nesse time, reserva, titular e tal, mas não é aquele cara que se firmou, não é aquele cara que conseguiu ser o Igor Coronado, que era quando jogava no futebol saudita. Então, ele ficando livre no mercado, ele ainda pode jogar por outra equipe dentro do futebol brasileiro, né, na Série A, porque ele ainda não completou os 7 jogos. Ele livre no mercado, ele rescindindo o contrato com o Corinthians, para mim, 32 anos, eu sei que já é uma idade considerável, mas livre no mercado, para mim é uma baita oportunidade. Ele recebe cerca de 2 milhões mensais no Corinthians. Óbvio que se ele quiser ir para outro clube dentro do futebol brasileiro, eu acho que Palmeiras e Botafogo não vão contratar ele, então ele vai ter que reduzir o salário. Acho que são hoje Palmeiras e Botafogo, Cruzeiro talvez, são as únicas equipes que conseguem pagar esse valor. Não é que conseguem, mas que pagam esse valor de 3, 4, 2 milhões mensais para o jogador. O Bahia não é que o Bahia não tenha condições, é que o Bahia prefere não fazer esse tipo de negócio. O Bahia tem poucos jogadores que superam a casa ali de 1,5 milhão, né? O Everton Ribeiro, se eu não me engano, é o único jogador. Tem outros que conseguem se aproximar, o William Zé e tal, mas que não é essa casa assim dos milhões, muito alto, como é, por exemplo, do Igor Coronado. Mas para mim é uma opção interessante que eu tentaria buscar se o jogador de fato ficasse livre no mercado. Vocês acreditam nisso também? Vocês acham que é uma boa? Comenta aqui embaixo, quero saber muito a tua opinião. Não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, meu povo. Valeu, tchau.